galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo, mais uma aula de Biologia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre bactérias e arqueias, né? Características gerais, importância e aspectos evolutivos das bactérias. Nós vamos ter agora aqui a primeira parte. E aí nessa aula nós vamos falar aqui das definições e características gerais dos Monera e falaremos sobre a classificação dos indivíduos que são considerados como pertencentes ao reino Monera, ok? Então, falando aqui da definição e características gerais, né? Todos os indivíduos que são considerados como pertencentes ao reino Monera, eles são unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula, ou seja, a própria célula já é o organismo, certo? Todos os indivíduos do reino Monera são considerados procariontes. Procarionte quer dizer que a célula que forma esse indivíduo é uma célula procarionte. E uma célula procarionte não possui uma membrana que envolve o material genético, que nós denominamos de membrana nuclear, diferente da célula eucariótica. A palavra pró, esse radical pró tem a ver, significa primeiro, tá? Então, carionte tem a ver com carioteca. Não tem, no caso aqui, ele não possui carioteca, significa que os primeiros seres vivos, né, acredita-se que esses teriam sido os primeiros seres vivos que teriam existido, eles não tinham a carioteca, que é a membrana que envolve o material genético. Todos os indivíduos do reino Monera, né, eles vivem isolados ou em colônias. Então, você pode encontrar indivíduos sozinhos ou grudadinhos, né, uns com os outros. A gente encontra em maior quantidade eles em colônia. Né? O que seria a forma colonial? É quando o indivíduo ele tem uma relação anatômica muito íntima, ou seja, eles são o corpo, as células desses indivíduos são juntas, ok? Como se fossem gêmeos siameses, né? Um não pode ser separado do outro, ok? Não possui organelas citoplasmáticas, ou seja, dentro da célula de um indivíduo que é pertencente ao reino Monera, não tem compartimentos. Né? Esses compartimentos eles possuem funções definidas, no caso da célula eucariótica. Aqui não existem essas organelas. Eu posso fazer uma analogia que as organelas é como se fossem os órgãos da célula. Nós temos, por exemplo, os nossos órgãos, fígado, coração, estômago. Cada um tem uma função. Da mesma maneira, as organelas na célula eucariótica têm funções definidas. Na procariótica, não tem organelas delimitadas por membrana. Na verdade, a única organela que está presente na célula procariótica é o ribossomo, uma organela que é responsável pela síntese proteica, que a síntese proteica é produção de proteínas, que é a função mais importante que existe no interior da célula. Tá? Os indivíduos do reino Monera também apresentam parede celular, ou seja, além da membrana plasmática, que eu considero como se fosse a pele da célula, ele possui ali uma estrutura que protege a célula, que a gente chama de parede celular. Tá? A parede celular, pessoal, também está presente em células vegetais. Inclusive, os indivíduos do reino Monera, antigamente, eles eram classificados como vegetais por causa da presença da parede celular. Mas aí, com os estudos mais recentes, percebeu-se que a estrutura da parede celular bacteriana é totalmente diferente da parede celular de células vegetais. Tá? Eles apresentam membrana plasmática. Né? Lógico, como toda célula, tem que ter membrana plasmática. E apresenta citoplasma também, como qualquer outra célula. Essa aqui é a estrutura de um indivíduo Monera. Né? Essa camada, pode haver algumas bactérias que na camada mais externa aqui possa ter uma cápsula feita de proteína. Logo abaixo dessa cápsula, nós encontramos aqui a parede celular. Então,
além da membrana plasmática, que eu considero como se fosse a pele da célula, ela tem duas estruturas externas, a parede celular e a cápsula proteica. Então, é uma célula que tem mais proteção. Então, aqui abaixo da membrana da parede celular, eu tenho a membrana plasmática e no interior da célula nós temos aqui o espaço interno da célula, que nós chamamos de citoplasma. O citoplasma, ele é um espaço interno da célula repleta de líquidos, né? Vai ter proteínas. Lá você vai encontrar o material genético que está ali disperso, uma molécula de DNA circular que fica disperso no citoplasma. Não existe uma membrana lá protegendo o DNA. Por isso que a célula de uma bactéria ela é procarionte. Porque não existe a membrana que envolve o material genético. Então, é uma molécula de DNA circular na região da célula. Essa região onde você encontra o DNA da célula bacteriana, a gente chama de nucleóide, tá? Nucleóide. A célula de um indivíduo procarionte, como no caso de uma bactéria, além de ter o seu DNA principal, o seu cromossomo principal, né, a molécula de DNA principal, ela pode ter DNA extracromossômico. Olha só, eu tenho aqui o DNA bacteriano, o DNA principal, formando o seu cromossomo bacteriano, né? Além desse DNA principal, desse cromossomo principal, existem moléculas de DNA que não faz parte desse DNA principal. Essas moléculas são chamadas de plasmídio. Plasmídio são moléculas de DNA extracromossômico. É extracromossômico porque não faz parte do cromossomo principal, tá? Além de ter o plasmídio, vai ter também os ribossomos. E tem uma característica importante. Esses plasmídios aqui, geralmente eles podem conter genes importantes que promovem proteção para esse indivíduo. Ok, pessoal? Então, é importante nós estudarmos a respeito desses plasmídios aqui. Ok? Agora, como é que os indivíduos procariontes, os Monera no caso, né, eles são classificados? Nós podemos classificar os indivíduos do reino Monera como arqueobactérias e eubactérias. Olha só, o termo arqueo tem a ver com a palavra antiga, antigo, né? Acreditava-se antigamente que esses indivíduos aqui teriam sido os primeiros seres vivos que passaram a existir no nosso planeta, pelo fato de serem encontrados esses indivíduos em ambientes muito extremos. Nós vamos ver mais adiante. E as eubactérias, o termo eu quer dizer verdadeiros. Verdadeiras bactérias são aquelas bactérias que são mais conhecidas, né? São aquelas que estão ali convivendo conosco no nosso cotidiano, né? Qualquer coisa que esteja estragado pode haver bactérias e essas bactérias são consideradas eubactérias, ok? Então, o que seriam as arqueobactérias? Bem, as arqueobactérias elas não podem ser consideradas bactérias. Eles geralmente são indivíduos que são encontrados em locais inóspitos, muito difíceis de ter vida, né? Colocando aqui como exemplo aqui uma fonte termal no Parque dos Estados Unidos. Ali a temperatura da água e o grau de acidez eles são muito elevados, tá? O colorido que você pode ver aqui nessa imagem, né, resulta das populações de árqueas que existem nesse local. Então, nós temos aqui um pH elevado, ou seja, muito básico, né? Alta temperatura. Então, isso faz com que esse ambiente não tenha peixes, você não vai encontrar muita variabilidade de seres vivos ali. Então, os poucos seres vivos que você encontra são árqueas, conhecido como arqueobactérias, ok? E essa coloração é por causa justamente da presença desses indivíduos. Pessoal,
As arqueobactérias, eles são anaeróbicos, ou seja, elas não utilizam o oxigênio no seu processo ali de obtenção de energia, né? Não utiliza o oxigênio. Nós utilizamos o oxigênio na nossa respiração. Esse oxigênio ele vai servir no nosso organismo para quebrar a molécula de glicose e liberar energia para que a gente consiga promover as nossas energias. As arqueobactérias não utilizam oxigênio. Por não utilizarem oxigênio, a gente diz que elas são anaeróbicas, ok? Elas habitam ambientes extremos, como fontes termais, que eu já falei para vocês, águas com elevadas temperaturas, locais com pH muito baixo, ou seja, locais com muita acidez, e isso faz com que o ambiente seja inóspito. São produtoras, podem ser produtoras de metano, né? Vivem em locais como pântanos, brejos, sedimentos marinhos, esgotos, né? Pode ser encontrado no intestino de animais. Olha aqui, no caso das metanogênicas, são aquelas que produzem metano. Você já foi em um pântano ou, por exemplo, em um manguezal? Você percebe que no manguezal você vê que tem aquela lama preta, ela tem um cheiro muito forte, né? Ali é produção de metano. Então é graças à existência dessas bactérias, né, que estão ali promovendo a decomposição. Por isso que são encontradas em pântanos, em brejos, são encontradas em sedimentos marinhos, porque os sedimentos marinhos é onde você encontra fezes dos peixes que estão vivendo ali na água. Então elas estão ali constantemente se alimentando daqueles restos, né, que são chamados de detritos. Estão presentes em esgotos, né, principalmente esgoto doméstico, que libera muita matéria orgânica ali na região, principalmente nos locais onde nós encontramos boca de esgoto, né? Principalmente na praia, nós encontramos boca de esgoto na praia também, tá? Em intestino de animais, principalmente no nosso intestino, a nossa flora intestinal, né, é formada por bactérias. Elas são importantes porque as bactérias elas não podem ser consideradas como apenas indivíduos nocivos, não. Elas podem ser também benignos para a nossa saúde, principalmente as bactérias que formam a nossa flora intestinal, né? Então, no caso dos animais que possuem arqueobactérias na sua flora intestinal, nós temos o caso daquelas bactérias que promovem a digestão de celulose, como bois, cupins e outros indivíduos. Ok, pessoal? No caso das eubactérias, nós temos dois tipos de eubactérias. Temos aqui as cianobactérias e as bactérias propriamente dita. O que são as cianobactérias? Bem, as cianobactérias elas são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. Antigamente, achava-se que esses tipos de bactérias aqui, na verdade, elas não eram consideradas dentro do reino Monera. Não existia esse reino Monera, né? Na verdade, esses indivíduos eram classificados como plantas, reino vegetal. Então, elas eram consideradas como algas azuis, pelo fato de elas conseguirem fazer a fotossíntese, pelo fato de elas serem autotróficas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? E por produzirem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, isso é graças à presença de um pigmento chamado clorofila. Por isso elas são consideradas como seres fotossintetizantes, né? Elas armazenam lipídios, proteínas e amido e são fixadores de nitrogênio. Uma coisa importante, por fazerem fotossíntese e serem autótrofos, elas eram consideradas como algas. Mas com o estudo mais detalhado, por meio do microscópio óptico, percebeu-se que essa célula que forma as cianobactérias, elas são células procarióticas, não tem uma membrana nuclear ali protegendo o material genético. Então, elas foram consideradas no grupo dos indivíduos do reino Monera, por serem procariontes.
Então, são os indivíduos, são os tipos de indivíduos procariontes que conseguem produzirem o seu próprio alimento. São autótrofos, ok? E por isso eles fazem parte da base da cadeia alimentar. E aí, você pode perguntar, professor, uma célula de uma planta faz fotossíntese porque dentro dela tem uma organela responsável pela fotossíntese, né? Que é o cloroplasto. E a bactéria fotossintetizante? Você disse que ela é procarionte. E por ser procarionte, você também falou que célula procarionte não possui organela membranosa. Então, se ela não tem organela, o que seria responsável pela fotossíntese na célula da cianobactéria? Na verdade, pessoal, a estrutura responsável pela fotossíntese na cianobactéria são membranas que ficam no interior da célula da cianobactéria. Essas membranas a gente chama de lamelas. E nessas lamelas nós vamos encontrar o pigmento fotossintetizante, né? Que é a clorofila. Aqui é um esquema, para vocês terem uma noção. No interior da célula tem essas lamelas. E olhando uma imagem aqui, real, de uma célula, de uma cianobactéria, você pode perceber que tem aqui, ó, essas lamelas no interior dela. São as membranas fotossintéticas, responsáveis pela fotossíntese, né, nas cianobactérias. Aqui nós temos um exemplo de várias cianobactérias interligadas. Observe que elas estão formando várias colônias, né? Uma célula ligada na outra, ok? Agora falando das bactérias, propriamente dito. As bactérias elas podem ser estudadas com base na sua morfologia, como é que é o formato dessas células, né? Lembrando que as bactérias são indivíduos heterótrofos, elas não produzem o seu próprio alimento, então elas precisam decompor, né, a matéria orgânica para elas obter o seu alimento. E elas podem ser estudadas com base na sua morfologia. Elas podem ter vários formatos. Quais são os formatos mais conhecidos de bactérias? Nós temos o formato redondo, né, que a gente chama de cocos, são os cocos. Nós temos o formato aqui de espiral, que a gente chama de espiroqueta. Essa espiroqueta aqui, ela tem uma maior maleabilidade, ela é um pouco mais flexível. Geralmente, as pessoas podem confundir com o formato que a gente chama de espírilos. A diferença é que os espírilos, eles são bactérias que têm uma maior rigidez. Elas não são tão flexíveis. Então, espiroqueta, se você olhar no microscópio, ela pode se dobrar. Já os espírilos não. Os espírilos, eles são mais resistentes, ok? Nós temos o outro formato que a gente chama de bacilo. Eu gosto de utilizar uma comparação de dizer que o formato de bacilo é como se fosse o formato de um comprimido em cápsula, tá? Retinho, ok? É um comprimido em cápsula bem retinho. O vibrião, ele tem um formato de vírgula. Basta você olhar para o formato de bacilo, só que um pouco torto, ok? Então, formato de vírgula, vibrião. Além de nós estudarmos os formatos, nós estudamos também as formas de colônia. Gente, nós entendermos esses tipos de formatos e essas formas de colônias é importante para que a gente consiga identificar as diversas espécies de bactérias. E quais são as formas de colonização que existem? Tem o formato de cacho de uva, né, que a gente chama de Staphylococcus. Tem o formato de Diplococcus. Diplococcus quer dizer que os cocos eles ficam de 2 em 2, né? Staphylococcus quer dizer que os cocos eles formam cachos de uva. Streptococcus quer dizer que ele forma como se fosse uma fila indiana, né? Várias células com formato de cocos vai formar essa fila indiana aí também. Tem as tétrades, que esses cocos eles vão se juntar de 4 em 4. E as sarcinas, que vão formar ali agrupamento de 8 células, como se fosse um cubo, ok? E essas células ela pode ser classificadas em gram positiva
e gram-negativa. Graças a esse cara aqui, ó, Christian Joachim Gram. Em 1884 ele determinou um método que pôde identificar se uma célula é gram-positiva ou gram-negativa. Basicamente é gram-positiva uma célula que só tem uma camada de proteína depois da membrana plasmática. E a gram-negativa, ela além dessa camada bem aqui, que está acima da membrana plasmática, ela possui uma membrana externa. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.